Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos então, pessoal, dar continuidade ao nosso estudo de língua portuguesa. No bloco passado, falamos sobre crase e dessa maneira fechamos o nosso entendimento de período simples. Precisamos agora iniciar o nosso estudo de período composto da língua portuguesa, também tão amplamente contemplado nas nossas provas de concurso público. Chega aqui comigo no slide. Pessoal, período composto da língua portuguesa. Período, pessoal, a gente já havia definido o que era um período. Período era o espaço entre o início até o final de uma sentença, não era? Pessoal, mas até então a gente ia falar de período simples, ou seja, o período que só tinha uma oração. Agora, pessoal, falamos de um período composto. É o período que apresenta mais de uma oração. Mais de uma oração. Você se lembra para mim, pessoal, que eu tinha definido para você o seguinte, que frase é aquela organização da sentença, uma organização de palavras organizadas. Agora, quando essa frase possui um verbo no meio, nós chamamos de oração. Pessoal, se o período composto é aquele que tem mais de uma oração, e oração é aquela sentença que possui um verbo, é a frase que possui um verbo, naturalmente, pessoal, a oração, o período composto, é aquele que possui mais de um verbo. Mais de um verbo. Tudo bem? Pessoal, o nosso período composto ele é dividido em dois tópicos, tá certo? O primeiro deles, período composto por subordinação, e o segundo, período composto por coordenação. Dentre os dois, pessoal, de fato, o mais contemplado é a subordinação, tá? A subordinação ela é mais contemplada, ela é mais extensa, ela é mais interessante, inclusive. Pessoal, a subordinação ela apresenta uma dependência sintática, tá certo? É interessante observar, pessoal, que essa dependência sintática, muitas pessoas acham que subordinação é um fenômeno exclusivo do período composto, mas não é, pessoal. Lembra para mim quando a gente falava, por exemplo, da relação entre um adjetivo e um substantivo? Por exemplo, fala assim, ó, a garota é inteligente. Perceba para mim, pessoal, que garota é um... Faça mentalmente comigo. A garota é inteligente. Perceba comigo, pessoal, que esse inteligente é um adjetivo da garota. E garota é um substantivo. Só que, gente, só há sentido da existência dessa palavra inteligente na frase se eu tiver a palavra garota. Até porque essa palavra inteligente depende da palavra garota para existir. Ou seja, isso é uma operação de subordinação. Nós também falamos, por exemplo, da relação que eu tinha entre verbo transitivo direto e objeto direto, por exemplo. Só que, peraí, gente, só é possível existir um objeto direto se eu tiver um verbo transitivo direto. Se eu não tiver verbo na frase, não tem por que ter objeto. Ou seja, pessoal, o verbo é uma estrutura que se relaciona sintaticamente com o objeto. Ou melhor dizendo, o objeto é subordinado ao verbo. Tudo bem? Pessoal, dentro dessa dependência sintática que nós apresentamos, a gente tem o seguinte, que por ser uma subordinação, eu vou ter sempre uma oração que é principal. Porque ela é a oração completa, é a oração a qual a subordinada se refere. E a oração subordinada da língua portuguesa é aquela que depende da oração principal. O período composto por subordinação, pessoal, é dividido da seguinte maneira. Orações adjetivas, orações substantivas e orações adverbiais. Detalharemos cada uma delas, uma a uma, tá certo? E, pessoal, já o período composto por coordenação, ele não apresenta, pessoal, uma dependência sintática, mas apresenta mera e exclusivamente uma interação semântica. Pessoal, aqui eu não tenho mais uma sentença em que uma oração depende da outra para existir. Eu tenho duas orações completas, duas orações finitas, duas orações inteligíveis. Só que elas se interagem pelo sentido, tá certo? Pela semântica. Tanto é que, por essa razão, não há motivo para a existência de uma oração principal. Eu só falo que há uma oração coordenada assindética e uma oração coordenada sindética. Essa palavra assindética e sindética, pessoal, ela é derivada dessa palavra aqui, ó, síndeto, que quer dizer para nós conectivo. Conectivo. Se você se lembrar numa das nossas primeiras aulas, pessoal, nós falamos a respeito da área dos conectores na língua portuguesa, a área dos conectores. E dentro desta área, na morfologia, nós destacamos preposição e a conjunção. A preposição servia para ligar palavras, já a conjunção serve para ligar orações.
Gente, aqui eu estou falando para você de conectores de síndeto, eu estou falando de conjunções, tá certo? De conjunções, tá certo? Quando eu falo que essa é uma oração coordenada assindética, esse A aqui, pessoal, é um prefixo de negação da língua portuguesa, que quer dizer que ela não tem conectivo. Já a oração, quando ela é sindética, ela apresenta conectivo. Agora é interessante observar, pessoal, que as orações coordenadas, elas apresentam forte interação, elas têm uma interação semântica muito forte entre si. As orações coordenadas, elas se relacionam pela semântica. E as adverbiais também apresentam interação semântica. Tanto é que você vai ver comigo nas questões em que nós formos resolver, que as provas de concurso público tratam este assunto aqui, ó, de maneira semelhante, tá certo? Tratam este assunto de maneira semelhante. O que elas querem explorar de você quando fala de orações adverbiais ou de orações coordenadas é o seguinte. Primeiro, a parte semântica. Qual é a semântica agregada à sentença? E segundo, pessoal, quer explorar de você o uso dos conectivos da língua portuguesa. Mais à frente, pessoal, eu vou te apresentar uma tabela de conectivos da língua portuguesa. Eu vou te apresentar uma tabela de conectivos, porque existem coisas na vida que você precisa entender. Agora, outras coisas é importante que você decore. E eu vou te apresentar essa tabelinha para você decorar de conectivos, para que você tenha celeridade na resolução de questões que versam sobre este assunto. Tudo bem? Beleza? Pessoal, portanto, eu vou começar para você pelas orações adjetivas, que são amplamente cobradas. Aliás, a meu ver, são das mais cobradas em concurso público. Para o slide número 1, orações subordinadas adjetivas. Pessoal, elas se classificam em dois tipos, tá? Oração subordinada explicativa e oração subordinada restritiva. Pessoal, essa classificação aqui de cima, ó, oração, essa classificação oração subordinada adjetiva, ela é toda morfossintática. Olha só, oração, porque é uma frase que possui um verbo no meio. Subordinada, porque ela depende de outra estrutura para existir. Adjetiva, pessoal, porque na língua portuguesa aquilo que caracteriza substantivo é adjetivo. Essa oração vai caracterizar um substantivo. Gente, agora essa diferença aqui entre ser explicativa e ser restritiva, essa classificação, ela é de cunho semântico, tá certo? Essa classificação, ela é de cunho semântico e não mais sintático. Ou seja, pessoal, a diferença entre essas orações só muda o sentido, mas não muda a correção gramatical. Gente, em linhas gerais, as orações explicativas são aquelas que são escritas com vírgula. Com vírgula. Já as orações restritivas são aquelas que são escritas sem vírgula. É até interessante ressaltar, pessoal, que nestas questões que envolvem este assunto, a inclusão ou a retirada da vírgula não ferem a correção gramatical, mas alteram o sentido original do texto, tá? A inclusão ou a retirada da vírgula não ferem a correção gramatical, mas alteram o sentido original do texto. Tudo bem? Volta para mim no slide, por favor. Pessoal, essas orações subordinadas adjetivas, veja só comigo, elas são introduzidas por pronomes relativos da língua portuguesa. Veja quais são os pronomes relativos que nós iremos estudar. Pronome relativo que, pronomes relativos o qual, a qual, os quais, as quais, pronome relativo onde e pronome relativo cujo. Eu até te falo o seguinte, pessoal, nós já havíamos definido há alguns blocos uma terminologia suspeita para você, uma palavra suspeita. Para você, suspeita era o C. Eu te falei que toda vez que você visse o C em frases, você deveria desconfiar da existência daquele C, porque ele sempre tem uma classificação um pouco trabalhosa. Sua próxima palavra suspeita é essa aqui, ó. O que? Porque o que, pessoal, o que apresenta muitas classificações gramaticais. E nós precisamos prestar atenção e estudar com afinco o estudo do que. Gente, o que não só é pronome relativo na língua portuguesa. Diferentemente desses aqui, ó. O qual, a qual, os quais e as quais. Esses pronomes, inclusive, mostra para mim na tela. Esses pronomes aqui, pessoal, o qual, a qual, os quais, as quais, eles são chamados de pronomes relativos puros. Por que pronomes relativos puros? Porque eles são sempre pronomes relativos. Inclusive, por essa razão, é o teste que você vai utilizar para saber se um que é pronome relativo. Para descobrir se um que é pronome relativo, pessoal, basta substituir. Você vai pegar o que e trocar por quem?
o qual, a qual, os quais, as quais. Se essa troca for salutar, se ela for permitida, significa que o que é pronome relativo. Se o que for pronome relativo, significa que ele introduz oração subordinada adjetiva. Aí você vai observar, com vírgulas, explicativa, sem vírgulas, restritiva. Também iremos discutir a respeito do uso do pronome onde, tão deturpado no português contemporâneo, bem como a respeito do uso do cujo, que é um pronome que oferece alguma dificuldade também aos candidatos de concursos públicos. Pessoal, a gente vai falar dessas duas orações aqui, ó. Dilma, que é a presidenta do Brasil, promoveu mudanças no país. E é até válido ressaltar, pessoal, que essa palavra presidenta, ela existe na língua portuguesa, tá? Presidenta é uma palavra que já havia no vocabulário oficial da língua portuguesa. A presidenta Dilma só ratificou a existência deste vocábulo, porque nós não tínhamos utilizado esta palavra ainda, exatamente porque a gente não tinha ainda tido uma presidenta no país. Mas essa palavra existe. Existe presidenta, gerenta, chefa, tenenta, sargenta, todas as terminologias existem. Tudo bem? Volte comigo, portanto, ao slide. Dilma, que é presidenta do Brasil, promoveu mudanças no país. Primeira coisa que eu quero que você observe, pessoal, é a presença dos verbos. Olha aqui, ó. Verbo é, bem como o verbo promoveu. Olha aqui a sua palavra suspeita que eu te falei, ó. O que, não é verdade? Veja para mim se é possível conceber este que como um pronome relativo da língua portuguesa, gente. Dilma, a qual é presidenta do Brasil, promoveu mudanças no país. Pessoal, é possível entender este que como pronome relativo. Se ele é pronome relativo, gente, eu sei que ele introduz oração subordinada adjetiva. Como é que eu separo a oração principal e a oração subordinada? Gente, olha para mim o verbo promoveu. Quem foi que promoveu mudanças no país? Dilma. E, pessoal, essa sua sentença ela tem sentido completo. Dilma promoveu mudanças no país. Eu separo bem aqui, ó. Esta minha oração, pessoal, Dilma promoveu mudanças no país, é aquela que eu chamo de oração principal. É aquela que eu chamo de oração principal. Já esta que está, pessoal, entre as barras, olha só, que é a presidente do Brasil, perceba, eu não falo sobre uma Dilma qualquer, pessoal. Perceba que esse que é a presidente do Brasil caracteriza Dilma, que é um substantivo. Pessoal, oração que é introduzida por pronome relativo, eu sei que é oração subordinada adjetiva, tá certo? Veja, por favor, que essa aqui está com vírgulas, tá certo? Ela está com vírgulas. Se ela está com vírgula, pessoal, ela é oração subordinada adjetiva explicativa. Ou seja, ela está aqui para explicar quem é Dilma, tá certo? Veja para mim a de baixo. Os servidores que recebem bem trabalham satisfeitos. Veja para mim primeiro a ocorrência dos verbos, pessoal. Verbo recebem, verbo trabalham. Pessoal, veja para mim a ocorrência da tua palavra suspeita, o que. Veja se é possível conceber este que como um pronome relativo da língua portuguesa. Para saber se ele é pronome relativo, você vai fazer a troca por o qual, a qual, os quais ou as quais. Olha lá, os servidores, os quais recebem bem, trabalham satisfeitos. Portanto, pessoal, você já que é um pronome relativo. Pronome relativo é aquele que introduz oração subordinada adjetiva. Como é que eu separo, pessoal? Olhe para mim esse verbo trabalham. Quem é que trabalham satisfeitos? Os servidores. Pessoal, veja para mim, os servidores trabalham satisfeitos é uma oração completa, inteligível. Por essa razão eu a chamo de oração principal. Oração principal. Agora, essa que está aqui no meio, pessoal, introduzida por pronome relativo, é aquela a quem eu vou dar o nome, olha só, de oração subordinada adjetiva. Veja só, pessoal, ela está com sem vírgulas. Sem, por isso que eu a chamo de oração subordinada adjetiva restritiva. Tá certo? Restritiva. Porque a finalidade dela aqui não é explicar quem são os servidores, mas sim restringir os servidores, de maneira a dizer que alguns servidores recebem bem, outros servidores não recebem bem, mas que aqueles que recebem bem, esta parcela que recebe bem, trabalham satisfeitos. Tudo bem, gente? Perfeito? Detalhe importante que eu quero comentar com você acerca dessas orações. Se por acaso eu retirar as vírgulas que estão aqui, pessoal, em Dilma, que é a presidenta do Brasil, se eu retirar as vírgulas, eu não firo a correção gramatical,
mas há alteração no sentido original do texto, porque deixa de ser explicativa e passa a ser restritiva. Diferente, pessoal, eu não tenho aqui embaixo, até porque aqui eu só não tenho vírgulas, ela é restritiva, mas a inclusão de vírgulas não ferem a correção gramatical, mas mudam o sentido original do texto, porque deixa de ser uma restrição e passa a ser uma explicação, passa a ser uma característica que caracteriza os servidores, e não mais que os diferencia. Tudo bem? Essa é a diferença semântica que eu tenho entre essas duas orações. Vamos fazer questões sobre esse assunto? Olhe para mim para a tela. Veja para mim. CESP. Entre as iniciativas desenvolvidas pelo Ministério da Integração Nacional por meio da Secretaria Nacional de Irrigação, está o Programa Mais Irrigação, que prevê investimentos de 10 bilhões em recursos federais e em parceria com a iniciativa privada para aumentar a eficiência das áreas irrigáveis e incentivar a criação de polos de desenvolvimento. Olha só, a expressão subsequente à expressão mais irrigação, calma aí, ó. A expressão mais irrigação está aqui. A oração subsequente, essa que começa daqui para frente, beleza? Vou até apagar para você essa barra que eu acabei de fazer. Vou fazê-la mais rente aqui, ó. Pessoal, a oração subsequente à expressão mais irrigação tem natureza restritiva. Primeira coisa que eu quero que você observe, pessoal, aqui, ó. Este meu que aqui na minha sentença. Seu primeiro teste, pessoal, é ver para mim se esse que é possível de ser um pronome relativo. Para identificá-lo como pronome relativo, você faz a troca por o qual, a qual, os quais, as quais. Olha lá, ó. Por meio da Secretaria Nacional de Irrigação está o Programa Mais Irrigação, o qual prevê investimentos, de 10 bilhões em recursos federais. Gente, é pronome relativo, sim ou não? Sim. Pessoal, pronome relativo aqui, ó, é aquele que introduz oração subordinada adjetiva. Só que veja para mim, por favor, gente, está com ou sem vírgulas? Com. Se ela está com vírgulas, ela é de cunho o quê? Explicativo. Tá certo? Oração subordinada adjetiva explicativa. O item falou que ela é, olha só, restritiva. Portanto, este item aqui é um item errado. Ela não é restritiva, ela é explicativa. Tudo bem, pessoal? 100%. Próxima questão. Quando isso ocorre, os clientes que já haviam contratado o serviço continuam no direito de usá-lo, mas a operadora não pode aceitar novos beneficiários nesses planos. Olha só, o segmento que já haviam contratado o serviço tem natureza restritiva. Pessoal, olha para mim com o que começa o segmento. Tá vendo? Ele falou que esse segmento tem natureza, veja só, restritiva. Vamos ver, pessoal, tá aqui o seu que. Para saber se ele é pronome relativo, vamos lá? Quando isso ocorre, os clientes, os quais já haviam contratado o serviço, continuam no direito de usá-lo. Gente, de fato é um pronome relativo. Portanto, pessoal, a oração que é introduzida por pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Gente, essa daqui está sem vírgulas aqui. Portanto, ela é o quê? Restritiva. Se ela é restritiva, pessoal, e o item falou que de fato ela tem natureza restritiva, este meu item agora, ele é certo. Tudo bem? Este meu item, ele é certo. Próxima questão. Considere os dois períodos abaixo e assinale a alternativa correta. Pessoal, perceba para mim que eu tenho duas orações idênticas com uma única diferença. A inclusão de vírgulas em um e a retirada das vírgulas em dois. Tudo bem? Pessoal, vamos ver aqui, ó. Os meninos que gostam de futebol adoram as aulas de educação física. Vejam para mim que em ambas, pessoal, olha só, tem o verbo gostam, bem como eu tenho o verbo adoram. Veja que em ambas eu tenho o meu que eu preciso testar para ver se é um pronome relativo. Os meninos, os quais gostam de futebol, adoram as aulas de educação física. Pessoal, então de fato é um pronome relativo em ambas as sentenças. Vou fazer para você assim, ó. Pessoal, em um, essa minha oração está com vírgulas. Portanto, ela é uma oração subordinada adjetiva com vírgulas explicativa. Diferente de 2, em que em 2
eu tenho uma oração subordinada adjetiva, só que ela está sem vírgulas, portanto ela é restritiva. Pessoal, qual é a diferença entre elas? Porque eu já te falei que a colocação ou a retirada dessas vírgulas não altera a correção gramatical. Eu só tenho uma mudança de sentido, tá certo? Agora, qual é a mudança de sentido que eu tenho, pessoal? Em um, quando ele fala com vírgula, os meninos que gostam de futebol, adoram as aulas de educação física, a intenção dessa oração aqui, pessoal, é explicar quem são os meninos, tá certo? É fornecer uma explicação acerca dos meninos. Ou seja, pessoal, essa oração que gostam de futebol é uma característica de todos os meninos, porque explica quem são os meninos. Diferente, pessoal, da oração que está em 2, porque aqui ela tem valor restritivo, então agora ela não tem a intenção de explicar quem são os meninos, mas tem a intenção de restringir, diferenciar os meninos. Qual é a diferença, portanto, pessoal? Em 1, eu sei o seguinte, que característica dos meninos é gostarem de futebol. Ou seja, todos os meninos têm uma propriedade, gostarem de futebol. Estou explicando quem são os meninos. Diferente, pessoal, da oração 2, porque em 2 eu estou usando uma oração restritiva. Restritiva significa diferenciar, separar. Ou seja, minha intenção agora não é explicar quem são os meninos, mas separar aqueles que gostam de futebol daqueles que não gostam de futebol. E a parcela que gosta de futebol adora as aulas de educação física. Em contrapartida, existe uma parcela que não gosta de futebol e que possivelmente não devem gostar das aulas de educação física. Essa é a diferença de sentido entre elas. Uma explica, dá a característica dos meninos e a outra, pessoal, separa os meninos. Vamos analisar então as alternativas propostas. Letra A. O sentido é o mesmo nos dois períodos. Já pode parar para mim, gente. Você já sabe para mim que a inclusão, a retirada dessas vírgulas altera o sentido, então o item é errado. Porque ele fala assim, ó, pois o uso da vírgula marca apenas uma pausa na leitura. Na nossa aula de pontuação, pessoal, eu te falei que vírgula não é apenas uma pausa na leitura, muito pelo contrário. Letra B. Em 1, há uma generalização, afirmando que todos os meninos gostam de futebol. Peraí, gente, em 1, não é quando eu explico, é uma característica dos meninos. Ou seja, existe uma generalização de que todos gostam de futebol. Letra B é a sua alternativa correta. C, pessoal, em 1, a vírgula separa incorretamente o sujeito do verbo. Errado, pessoal, até porque eu não empreguei uma vírgula, eu empreguei quantas vírgulas? 2. E na aula de vírgula eu te falei o seguinte, que uma vírgula separa e 2 intercalam. E letra D, pessoal, em 2 há um erro de pontuação. Não, até porque eu te falei que a ausência da vírgula só marca o fato dela ser restritiva e que não produz nenhum erro gramatical, nenhum erro morfossintático, nenhum erro de pontuação. Tudo bem, gente? Beleza? E, olha aqui, ó. Tenho 2 trechos. O seu controle é difícil porque o inseto é muito versátil na escolha dos criadouros onde deposita seus ovos, que são extremamente resistentes, podendo sobreviver vários meses até que a chegada de água propicie sua incubação. Próxima. O único modo possível de se evitar a transmissão da dengue é a eliminação do mosquito transmissor da doença, combatendo-se os focos de acúmulo de água, locais que propiciam sua proliferação. Ele falou o seguinte, que as orações que são extremamente resistentes e que propiciam sua proliferação, embora sejam introduzidos pelo mesmo pronome relativo, denotam sentido explicativo e restritivo, respectivamente. A gente falou que a primeira aqui, ó, é explicativa. Já a segunda é restritiva. Calma aí, então nossa primeira missão é identificar se esses Qs são pronomes relativos. Vamos lá. O inseto é muito versátil na escolha do criador onde deposita seus ovos, os quais são extremamente resistentes. De fato, pessoal, é pronome relativo. E olha a presença da vírgula aqui, ó. Então, é oração subordinada, adjetiva e explicativa, conforme pediu o item. E a próxima, pessoal? Locais que propiciam sua proliferação. Veja para mim se esse aqui é pronome relativo. Locais, os quais propiciam sua proliferação. De fato, pessoal, essa aqui, ó, é uma oração subordinada adjetiva. E veja para mim, por favor, ela não está com vírgulas. Portanto, ela é restritiva conforme propõe o item. Portanto, gente, este item é
Certíssimo, tá certo? Certíssimo. As duas orações são introduzidas pelo mesmo pronome relativo, só que com sentidos diferentes. A primeira, explicativa, e já a segunda, restritiva. Tudo bem, gente? Viu para mim essa diferença entre ser explicativa ou restritiva? Viu sim? Tudo certo? Próximo bloco, pessoal, falaremos a respeito da função sintática deste pronome relativo, tão cobrado nas provas de concurso público. Até daqui a pouco.